Você sabia que a maioria das pessoas não tem sucesso no cultivo com canteiros elevados porque cometem alguns erros? Então nesse vídeo eu vou te falar 7 erros mais comuns que as pessoas cometem ao cultivar em canteiros elevados para que você evite e, claro, tenha sempre sucesso. Vale lembrar, isso aqui também vale para outros tipos de cultivo. Então vem comigo, assista esse vídeo até o final que eu vou te falar todos os detalhes, tá? Mas claro, antes de tudo, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. E para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro. Ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Cuidar de plantas em canteiros elevados é muito prazeroso e, claro, muito bom também se você fizer as coisas corretas. Então, você evitando esses 7 erros que eu vou falar agora, com certeza você terá sucesso, vai maximizar os seus resultados, os seus ganhos, né, suas plantas. Então, assista esse vídeo até o final, que você vai entender. E já vale lembrar que todas essas dicas, elas são de muita importância se você realmente quiser ter sucesso com o seu canteiro elevado. A primeira coisa que você deve fazer é escolher o local ideal. Isso mesmo, escolha aí um local no seu canteiro que pegue pelo menos 6 horas de sol por dia. Isso aqui é essencial, porque a maioria das plantas elas vão necessitar de sol. A maioria das hortaliças, com certeza você vai plantar hortaliças. Então, coloca aí um local que pegue sol bastante, tá? Pelo menos 6 horas de sol e você terá bastante sucesso. Esse é o ponto de partida para você ter sucesso aí com seu canteiro elevado. Usar solo de má qualidade ou um solo compactado também é um erro bem comum. Então, você utiliza um solo bem drenado, tá? A drenagem, ela é muito importante para que você tenha sucesso aqui com o seu canteiro. Então, traga aqui um substrato. O substrato que a gente se refere é uma mistura. Eu sempre utilizo esterco de gado, que aqui é bem comum, é bem fácil de encontrar, ou humus, tá? Mais terra de barranco, essa terra de quintal normal e também areia de construção. A areia de construção, ela vai dar uma drenagem, tá? É uma areia solta, então vai dar uma ótima drenagem aqui para as nossas plantas. Então, observa isso. Muitas pessoas utilizam gravetos antes mesmo de estar trazendo o seu substrato. Eles são colocados embaixo ou até folhas secas e depois a gente vem com o substrato. Essa é uma forma que vai melhorar muito a drenagem aqui do nosso canteiro e também vai trazer muitos nutrientes. À medida que aqueles compostos, que aqueles gravetos, que aquelas folhas vão se decompondo, elas vão estar liberando aqui bastante nutriente para as nossas plantas, tá? Então é importante, se você for fazer isso, se você é dessas pessoas que utiliza gravetos, você deixar ela embaixo. Esse aqui, ele tem aqui uma média de pelo menos uns 40 centímetros aqui de altura. Então é importante você colocar ali, que coloque eles embaixo, mas você deixe pelo menos 30 centímetros entre esses gravetos e a parte superior, tá? Por quê? Porque eles também vão precisar de oxigenação. A areia ela vai estar liberando oxigenação, liberando oxigênio para que eles se decomponham. E as suas plantas também vão precisar, sem contar com o espaço que elas vão precisar para se desenvolver. A maioria das hortaliças elas vão precisar de pelo menos 30 centímetros, pelo menos, tá? 30 centímetros para se desenvolverem bem. Então, que você coloque, mas observe bem isso. Nesse meu caso aqui, eu coloquei folhas antes de trazer esse substrato. Só coloquei folhas, não coloquei gravetos, mas essa é uma técnica muito boa. Então, tenha um substrato bem drenado, tá? Isso aqui é muito importante. Então, como eu falei da profundidade, isso aqui é um ponto essencial que você não deve esquecer, tá? Como eu falei, isso aqui deve ter em média uns 40 centímetros, pelo menos. Então, as folhas elas estão bem abaixo, bem fininha aqui. Eu coloquei uma camada bem fininha de folha. Mas se você for colocar gravetos, coloca pelo menos 10 centímetros. Nesse meu caso aqui eu colocaria 10 centímetros e deixaria esses 30 centímetros simplesmente para o canteiro, tá? Isso aqui é muito importante, você não deve esquecer de forma nenhuma. Então, dessa forma, independente qual seja a hortaliça que você vai trazer, se for frutífera é outra história, mas se for hortaliças, elas terão bastante espaço aqui para se desenvolver. À medida que a planta vai crescendo aqui para cima, consequentemente, as raízes também vão crescendo para baixo. Então, elas vão necessitar desse espaço para se desenvolver bem. Outro erro é não aproveitar o potencial de múltiplas camadas. Isso mesmo, Renato, o que você está falando com isso? Olha só, aqui, nesse caso,
É um canteiro que ele tem, se não me engano, 1,20 m. Então, como eu vou colocar aqui alguma rede para subir, isso aqui são plantas trepadeiras, isso aqui é maxixe do norte, elas vão ter espaço para subir, certo? Então é uma planta que ela vai crescer verticalmente, ela vai crescer para cima. E o que eu faço com esse espaço aqui? Esse espaço, como elas vão crescer, essa multicamada é isso. Eu vou aproveitar esse espaço vertical que elas proporcionam e, consequentemente, aqui eu vou trazer outras plantas. Que tipo de planta eu poderia trazer para cá? Poderia ser cenoura, poderia ser beterraba, coentro, alface mesmo, mas é importante você aproveitar todo o potencial do seu canteiro. Com isso, você vai maximizar ainda mais os seus resultados. Terá mais plantas e outra vantagem também de você fazer, você plantar culturas diferentes no mesmo espaço, é que você vai diminuir também a incidência de pragas, tá? Então, quando você faz isso, as pragas elas têm mais dificuldades de chegar. Pelo contrário, quando está bastante cheio, quando tem muita planta de uma só, a facilidade é bem maior para chegar a praga aí nas suas plantas. Então aproveita todo o potencial disponível aí no seu canteiro e planta o máximo de plantas possível. Mas claro, você também tem que respeitar o espaçamento de cada uma. Você não pode amontoar, deixar uma em cima da outra, que isso aí não vai ser bom. E aqui eu já trago outro erro, que é não rotacionar as culturas. Como eu falei, essas plantas aqui elas são maxixe do norte. Então, assim que eu terminar, que eu fizer aqui a colheita dessas plantas e da outra que eu for plantar aqui, seja coentro, seja alface não, que eu tenho ali em horta vertical, forma hidropônica, então não vou trazer para cá, vou trazer outra cultura. Então, essa rotacionalidade é quando você tirar uma planta, você não colocar a mesma planta, você trazer outro tipo de planta. Renato, por que você está falando isso? Isso aqui é importante, tá? Algumas pessoas, quando elas começam, por exemplo, plantar alface, é alface, 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 alface. Isso não é bom. Quando começa a plantar coentro em um lugar, coentro, 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 coentro. Isso aqui, como eu falei, não é bom. Por quê? Algumas culturas elas vão necessitar de um nutriente mais específico. As outras vão necessitar de outro tipo de nutriente. Então, você fazendo essa rotação de cultura, você vai aproveitar toda a capacidade nutricional que o solo pode te proporcionar, tá? Então, isso aqui é de suma importância. Sem contar também, quando você faz essa rotação, também vai diminuir aí a incidência de pragas. Então, plantou uma coisa agora, colheu, você vem com outro tipo de planta. Raramente, eu não aconselho você trazer a mesma planta aqui para o mesmo local. E mesmo você tendo esses cuidados, as pragas elas devem aparecer. Em algumas culturas elas aparecem mais, em outras menos, mas elas devem sim aparecer. Então você ignorar o controle de pragas é outro erro também que as pessoas cometem. Sempre que aparecer alguma praga, você deve ligeiramente, rapidamente cuidar delas antes que elas se alastrem. Ontem eu fiz ali, eu plantei repolho. Repolho é uma planta bem suscetível, bem fácil de pegar pragas. E eu plantei ontem. Quando foi hoje, algumas já estavam completamente comidas. Quando eu fui observar, tinha lagarta em uma, em outra tinha formigas. E essas plantas que elas atacaram estavam totalmente sem folhas. Então, quando eu percebi, eu já tenho que agir rapidamente. Como eu falei, nenhuma planta tá dispensada de pragas, mas quando você observar, então no seu canteiro também faça da mesma forma. Sempre que você observar aí algum tipo de praga, você haja o mais rápido possível para que elas não se multipliquem, para que elas não passem para outras plantas e para que elas não tragam prejuízo aí para as suas colheitas. Ignorar a manutenção do seu canteiro também é um erro bem comum. Sempre que você fazer a colheita de uma planta, de uma verdura, de uma hortaliça específica, quando você vier plantar novamente, você tem que mexer, revolver aqui todo esse substrato, tá? Você não deve simplesmente mexer um pouquinho ali e já trazer outra planta. Você deve misturar tudo isso aqui, trazer mais composto orgânico, seja humus, seja composto de folhas, seja esterco. Você deve misturar tudo, certo? Curtido, o esterco deve ser curtido se você utiliza esterco, mas é importante você fazer toda essa mistura. E sempre que possível também, aliás, durante o seu cultivo, você deve estar sempre removendo ervas daninhas. Não pode esquecer também das regas com regularidade,
Para esse caso aqui, que são tomates, elas são plantas que não gostam. Olha, acabei de plantar também, está com alguns dias. Já estou observando moscas brancas voando. Tem período que é bem fácil de chegar pragas. Então, como eu já observei, por isso que é importante você estar sempre observando. Qualquer tipo de praga, você já deve agir imediatamente para eliminar, evitar que elas se multipliquem e se alastrem também para outras plantas. Mas essa manutenção, essa supervisão, ela é de suma importância. Como você pôde observar, são erros básicos, erros simples, porém se você não cuidar, você não fizer a manutenção, você continuar cometendo esses erros, o sucesso com certeza terá chances bem menores de acontecer. Então faz tudo isso, toda essa manutenção, tenha todos esses cuidados e evite esses erros, que com certeza você terá bastante sucesso no seu cultivo, seja em canteiros elevados, seja qualquer tipo de cultivo, tá? Mas essa manutenção, essa supervisão, ela é muito importante. Claro, gostou do vídeo? Deixa o like, clica para se inscrever. E se você ainda não conhece o nosso curso Horta Caseira Sem Segredo, que te ensina do básico ao avançado, como você ter suas plantas sem estar utilizando agrotóxicos, sem gastar dinheiro, eu vou deixar o link aqui e também no primeiro comentário. Clica lá e confere, eu te espero lá. Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.